Eu me permiti reconhecer mais o que me inspira no meu dia a dia e recebi uma inspiração de uma pessoa que eu atendi hoje para refletir um pouco sobre a espiritualidade e quantas barreiras a gente pode colocar em relação a ela, assim. Ainda hoje, né, com tantos movimentos diferentes, com tantos caminhos disponíveis aí para cada pessoa, né? Eu sinto que o lugar mais simples, assim, da espiritualidade, que é a forma como cada um tem acesso ao seu mundo interior e que por isso mesmo é tão individual, né? Tão particular de cada um. E a alma, muitas vezes, ela se comunica através de uma linguagem que é a mesma linguagem da criança. Então, para um adulto conseguir reconhecer e validar a sua intuição falando, requer um outro adulto mais consciente do que esse adulto que a gente aprendeu a ser nessa sociedade materialista que a gente vive, que consiga dar espaço e reconhecer os sinais, né? E aquilo que a gente desconfia, aquela vozinha que lá no fundo tá falando alguma coisa, e aí já vem logo, muito rápido, uma voz dizendo: não, você tá viajando, não, isso é ridículo, para de ser boba, para de ser besta, isso não tá acontecendo, isso é coisa da sua cabeça. Então eu queria fazer um convite de vocês observarem como isso acontece dentro de vocês e começar a escutar o que exatamente essa voz está dizendo que é assim tão ridículo e tão besta e tão viagem. Pode ser que sejam coisas que a sua intuição está te dizendo como avisos sobre situações de vida que você está vivendo e que talvez não sejam tão positivas para você quanto você gostaria de imaginar que fosse, ou quanto esse adulto socialmente bem encaixado e bem resolvido está querendo te convencer. Ou então pode ser um sonho que às vezes vem através de imagens e de coisas que às vezes parecem impossíveis pra gente. Mas a gente nunca sabe exatamente como aquilo vai acontecer. Mas não ouvir a mensagem por achar que eu nunca vou ser uma cantora famosa, então por que eu vou ouvir essa mensagem que essa vontade que tá me dizendo pra eu cantar? A mente social já coloca um limite pra intuição, porque só consegue ver uma forma daquilo acontecer. E muitas vezes são formas que a gente não se reconhece completamente, mas isso só tá aí porque realmente a sua forma vai ser só a sua forma, sabe? E um exemplo muito recente disso ter acontecido é que há um mês atrás eu percebi numa meditação que das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é pensar, assim, refletir e gerar uma nova forma de pensar sobre o que já foi pensado. Então, usar a minha mente como um lugar de criação, né? Em vez de só absorver conhecimento, eu absorvo muito, leio muito, estudo muito, ouço muitas pessoas falando, mas o que mais me dá tesão é ver como a minha energia processa aquela informação e cria uma nova informação, né? Então é o movimento de ser inspirada e aí de expirar, tipo, de devolver para o mundo um input que seja meu. E eu acho que muitas pessoas podem se reconhecer nisso. E aí quando me veio isso, me veio uma mensagem muito clara dessa vez falando: daqui a um mês você vai começar um canal no YouTube. E na hora eu dei risada, falei: nossa, imagina, eu nunca vou começar um canal no YouTube, que coisa ridícula, tipo, isso não é pra mim, eu tenho vergonha de me expor, ou
Sei lá, eu jurava que isso não ia acontecer. Mas ao invés de já, assim, né, colocar milhões de barreiras, eu simplesmente absorvi o que tinha de verdadeiro nessa informação, que era: eu quero começar a me permitir colocar mais do meu pensar em movimento. E aí eu comecei a me permitir gravar alguns vídeos, tipo, sozinha, assim, pra ver como era a experiência de me ver falando pra uma câmera. E eu percebi que é muito bom, porque tem um espelho que não tem tantas interferências quanto colocar uma nova ideia no mundo para uma outra pessoa, né? Algumas pessoas já têm uma escuta bem aberta, assim, receptiva, ou já estão na mesma frequência que a gente, então os pensamentos conseguem fluir. Mas muitas vezes, para o pensamento criativo poder fluir, quando você tem à sua volta pessoas que estão numa mentalidade muito cristalizada, os pensamentos não conseguem fluir, porque são como ondas, sabe? Então as ondas vão encontrando resistência e a gente acaba duvidando dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria forma de perceber a vida. E eu acho que essa é uma das coisas mais curadoras, assim, que a gente pode fazer, é aprender a escutar a nossa própria voz. E a câmera, de alguma forma, dá essa possibilidade, né? E aí depois ir pro YouTube é um segundo passo, que é confiar que isso pode inspirar mais alguém e que mais alguém pode estar passando pelas mesmas coisas que você. Mas é muito interessante, assim, falar pra si mesmo, sabe? Podia ser falar pra um espelho, mas isso é uma coisa que também a nossa sociedade taxou como narcisismo e não quer que a gente faça. Mas talvez tenha alguma coisa aí pra não quererem que a gente faça, não quererem que a gente se escute. Porque quando você começa a falar o que você realmente pensa e começa a se escutar e validar suas próprias opiniões por você, sem precisar provar nada pra ninguém, mas também sem sentir toda aquela resistência, eu acho que a mente começa a se expandir, sabe? Pra pensar na sua vida mesmo a partir de você mesmo. Tipo, começar a questionar se realmente aquilo é verdade pra você, né? Começar a criar o seu próprio discernimento, a sua própria forma de processar tantas informações que a gente tem recebido. E eu tô lembrando de uma professora minha muito amada, uma maestra de arte-terapia, que desenvolveu um trabalho chamado Osho Art Therapy, a Mira, talvez alguém conheça ela. E a Mira trazia muito as câmeras de filmagem pro set terapêutico, e muitas pessoas tinham resistência a isso, mas a Mira falava que se a gente não se expõe, a gente nunca vai saber quem a gente é. Que às vezes a gente acha que a gente pode conhecer a nossa verdade e guardar ela só pra gente, mas que até a gente se expor de verdade, a gente nunca vai se ver. Então a gente nem sozinho vai conseguir fazer aquilo, porque tem coisas que só acontecem na exposição. E eu sinto que alguma coisa tá mudando também de estar fazendo esses vídeos assim, inspirados. Então, é isso. Adoraria receber algumas mensagens aí de alguém que tá ouvindo esse vídeo e conseguiu entrar nessa observação e perceber. Eu acho legal a gente poder trocar sobre isso, porque muito provavelmente as mensagens que você tá recebendo da sua intuição são as mesmas de muitas outras pessoas, porque a intuição é justamente essa mente coletiva que a gente capta e que às vezes a gente não entende muito bem como, mas é algum chamado do planeta nesse momento, e você faz parte disso também. Então, começar a respeitar e a validar que você faz parte e que você também capta, e que não são só as pessoas alternativas que abraçam árvores que vão receber mensagens inspiradas, porque todo mundo que inspira é inspirado, ou seja, está em espírito.
Então comece a observar também o que te inspira e em que lugares você pode se inspirar. E se permita reconhecer mesmo isso, porque muitas vezes a gente escolhe parar de se inspirar para manter o familiar, aquilo que a gente já conhece. Mas quando a gente começa a escutar isso e validar e respeitar e a buscar lugares que nos inspiram e pessoas com quem a gente pode se inspirar, eu acho que uma grande mudança pode começar a acontecer. E ela começa realmente em cada um que está atento, sensível, ouvindo esse chamado, para se realinhar, para encontrar o seu lugar. É isso. Um beijo.